Quantos estão felizes com Cristo? Amém? Aleluia. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta. Você que está em casa, você está no melhor lugar do planeta. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara: onde dois ou mais se reúnem na presença dEle, ali Ele está presente. Então creia que o Senhor está neste lugar, Ele ouve, conhece o teu coração e ouve também as tuas orações. Quantos creem nisso? Aleluia. Pedi para o pastor Leal uma canção, nós vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos, por favor. Deixa o Espírito de Deus falar contigo nessa noite. Amado Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Declare sobre a tua vida. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Sopra, Espírito de Deus. teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Sim, Deus. e o poder do Altíssimo te envolverá. Oh, aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Você pode declarar. Tua alma viverá, teu espírito renovará, Sopra, e Espírito no de teu Deus. corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. E chorarás, Oh, aleluia. e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo renovar. Renova, Senhor. Vem Espírito Santo libertar. Oh, aleluia. E chorarás. Você pode declarar. E saltarás com fé de alegria. E chorarás e saltarás. Sopra, Espírito de de Deus. alegria. Oh! E chorarás Declare. e saltarás de alegria.
que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua casa. Profetizo que o Espírito Santo de Deus está dentro dessa sala, nessa empresa, dentro desse hospital agora. O Espírito que liberta, o Espírito que traz cura, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo que sopra sobre nós. Aonde estão os intercessores dessa casa? Toda resistência caia por terra. Todo espírito de religiosidade caia por terra agora. Todo espírito do desânimo, todo espírito de apatia cai por terra, porque aonde o Espírito de Deus está, traz vida, traz cura e restauração. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sopra. Oh. E chorarás, e saltarás de alegria. E chorarás, e andarabachori, andarabacheri, andaramanaias. de alegria. Queremanassori, andarabacheri, andaramanaias. Aleluia. Será que tem homens e mulheres com fome do Espírito Santo de Deus? Ou com fome de outra coisa? Será que tem homens e mulheres famintos pela presença do Senhor? Homens e mulheres falam assim: tudo que eu desejo está em Ti, Senhor. As minhas fontes estão no Senhor. As minhas fontes estão em Ti. Tudo que eu tenho e sou pertence ao Senhor. Eu preciso de Ti, ó Deus. Vem, Espírito, Lindo Jesus, Rei do meu coração, amado de nossa alma, vem. como eu amo seus caminhos. Aonde estão os que oram em línguas? Aonde estão o povo que glorifica o nome do Senhor? Aonde está aquele povo que dá brados de vitória e que celebram e que cultuam o Deus vivo e poderoso? O que posso te dar? O que podemos, Senhor? Por tudo que tu és, Por tudo que Tu és, Senhor, me libertou e me curou. Tu és bom,
semana agora, eu tenho conversado muito com o Espírito Santo de Deus. Algumas vezes eu estou deitado na minha cama junto com a minha esposa e eu coloco os fones de ouvido. Às vezes eu durmo ouvindo canções que falam sobre o Espírito Santo de Deus, mensagens que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Buscando na palavra os textos que apontam e evidenciam a manifestação dele. Alguns testemunhos do que ele fez no passado, nos movimentos de grande avivamento em muitos países e cidades. As coisas que ele está fazendo agora, na atualidade, vidas sendo incendiadas nessa nação. Eu tenho falado isso para o pastor Eliel. Falei, pastor Eliel, Deus tem mais 7.000 guardado. O que quer dizer? Tem homens e mulheres incendiados pela presença do Senhor nesse Brasil e no mundo. Tem homens e mulheres incendiados em salas de oração, dentro dos quartos, buscando a presença do Senhor. E isso gera uma expectativa no meu interior das coisas que Ele ainda vai fazer. Será que você tem expectativas em Deus daquilo que Ele pode fazer? Será que você tem expectativas em Deus do avivamento que Ele pode trazer nesta cidade, nesta comunidade? Aleluia, eu creio numa terceira onda de avivamento que vai varrer esse planeta. Eu creio numa onda de avivamento onde homens e mulheres se renderão, se prostrarão e confessarão que Cristo Jesus é o Senhor. Homens e mulheres que vão chorar e vão mergulhar na presença de Deus como nunca antes. Que abandonarão o pecado e os vícios e o mundo para adorar e buscar a presença do Senhor. E aí ontem eu dormi pensando em tudo isso e acordei pensando também. E aí quando veio o texto de Lucas no capítulo 1, no versículo 35, que diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eu falei, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e venha nos envolver, para que nós possamos gerar esse avivamento nesta terra e nesta cidade. Que nesta igreja Deus encontre homens e mulheres, que nesta cidade, você que está ouvindo essa mensagem pela internet, que Ele possa encontrar homens e mulheres dizendo assim: vem sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus, que o Teu poder venha me envolver. Eu quero gerar esse avivamento dentro de mim. Eu quero ser um portador do Teu propósito. Vem, Espírito Santo de Deus, e muda o meu interior. E aí, continuando lendo esse texto, o anjo continuou dizendo para Maria: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossível para o cumprimento das promessas de Deus. Não haverá impossível. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que se cumpra em mim a tua palavra, Senhor. Eu quero fazer parte disso. Eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero viver o teu propósito. E aí o texto no versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E quando eu estava preparando essa mensagem,
Eu falei, é isso que está acontecendo, Senhor. Algumas mensagens e testemunhos que ouvi começam a mexer com as minhas entranhas. Algumas mensagens e palavras que eu ouço, canções que eu escuto começam a mexer com as minhas entranhas. Ou seja, eu começo a identificar a presença do Espírito Santo de Deus naquela vida. E nessa noite eu tenho certeza que tem homens e mulheres neste lugar, homens e mulheres que estão assistindo, que estão nesse momento junto comigo, as entranhas estão mexendo, está sentindo um calor do interior, está sentindo fome da presença de Deus, porque estamos em um só Espírito e no mesmo propósito. Isabel, então, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus naquele momento, porque havia um propósito de Deus na vida dela e daquela criança. Então, quando um povo de Deus se reúne, o propósito de Deus é manifestado, o propósito de Deus começa a ser gerado. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus no teu interior, como água que está borbulhando, como água que está em ebulição, dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mais da presença de Deus. Aleluia. Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Deus manifestou poder naquele momento e naquele lugar. E eu falei, é isso, Senhor, porque muitas vezes eu estou ouvindo uma canção, estou vendo falar, escutando sobre avivamento, e isso começa a mexer no meu interior. É o Espírito Santo testificando e levantando homens e mulheres nessa nação para uma terceira onda de avivamento, e quantos creem nisso? Aleluia! Agora eu consigo entender esse texto. Porque Isabel, né, a criança mexeu dentro do útero, ali na barriga dela. Porque quando a Maria entra, ela entra cheia do Espírito Santo de Deus e começa a testificar na vida dela. Aleluia! Amados, e eu percebo aqui neste lugar, algumas pessoas que eu acompanho, que estão escutando essa palavra, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, que o Espírito Santo de Deus está transformando a vida de pessoas. Quantos creem nisso? Essa palavra tem que mexer com as tuas entranhas. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos consuma na tua presença. Que sejamos consumidos pela tua presença. Eu quero ser gastado por ti, Senhor. Como aquela moeda que está no bolso, tira ela e gasta essa moeda como uma criança. Se der uma moeda de R$1, ela vai gastar cada centavo. Quero ser gastado pela tua presença todos os meus dias, Senhor. É como diz aquela canção, tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Um fogo que consome, que é a presença do Senhor. Dormi e acordei pensando em avivamento. Eu creio que Deus está se movendo entre nós para esses dias. Sabe por quê, amado? Porque Ele é a fonte, e eu creio que a gente ainda não experimentou nem o começo daquilo que Ele quer. Nós temos experimentado grandes moveres neste lugar, mas eu quero dizer para você que isso ainda é prenúncio de um avivamento, porque avivamento ele é muito mais intenso, ele impacta uma cidade, ele impacta uma geração, ele transforma um povo. O que nós estamos experimentando aqui neste lugar é apenas gotas que estão caindo, mas tem mais, existe uma fonte que jorra. E quanto mais essa fonte vai jorrando, ela vai jorrando e jorrando e jorrando e não para. Ele é fonte. Aí, enquanto eu estava preparando a palavra, veio em minha mente o nome da igreja Viva Center. E Deus falava comigo, esse nome tem um propósito.
Centro de Avivamento, faça jus a este nome, porque essa é a missão desta casa, ser uma casa de avivamento. A missão desta casa é ser uma casa de avivamento. Não é um simples nome pendurado na parede, mas é algo que nós precisamos viver, é algo que nós precisamos estar incendiados, que nessa noite você seja incendiado pela presença de Deus. Que outras vidas sejam incendiadas a partir de você. Assim como Maria que entrou naquela casa e quando Isabel viu Maria, a criança mexeu no útero e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que você vai entrar dentro da tua casa, pessoas que estão ali serão cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que você vai entrar no teu trabalho, vidas serão impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que você vai entrar lá na sua escola, vidas serão impactadas pela presença de Deus. Não é pelo muito falar, mas é pelo Espírito Santo de Deus sendo manifestado na tua vida, o brilho do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus emanando do teu interior. Há uma confusão no mundo lá fora, muitas vozes estão falando, a internet ela proporcionou para que todos que querem falar possam falar. Todo mundo pode falar, todo mundo pode digitar, todo mundo pode teclar, tem muitas vozes lá fora. Tem muitos discursos lá fora, discursos bonitos, bem arranjados. Disso a internet está cheio. Está cheio de discursos bem arranjados e bonitos, mas o mundo ele vai parar, para ver homens e mulheres incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Escuta, o mundo vai parar para ver homens e mulheres incendiados pelo Espírito Santo de Deus. O mundo vai parar quando vê homens e mulheres pegando fogo no Espírito de Deus, literalmente incendiados. Uma vez perguntaram para John Wesley, como que você faz para atrair as multidões? E John Wesley respondeu, se o pregador estiver em chamas, as pessoas virão para ver o fogo. John Wesley, como é que você faz para atrair as multidões? Se o pregador estiver em chamas, as multidões vão vir para ver o fogo pegando. Adam Clarke foi um discípulo dele, e na lápide chamado desse homem Adam Clarke, está escrito, em servir os outros deixei-me consumir. Em servir os outros deixei-me consumir. O que quer dizer isso? Um homem que deixou o Espírito Santo o consumir. O irmão Everaldo estava falando de churrasco. E quando você vai fazer um churrasco e você coloca a lenha, e a lenha ali ela começa a ser incendiada, e aquela lenha começa a ser consumida pelas chamas para um propósito. E quando eu vejo as nossas vidas, essa vida passageira que nós temos, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morar com o Senhor e estaremos na glória. Então que essa vida terrena seja consumida e incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja consumido pelo Espírito Santo de Deus. Eu pergunto nessa noite, aonde estão homens e mulheres que também estão em casa com grandes expectativas de um derramar do Espírito Santo de Deus? Se estou pregando para esse povo, dê um glória a Deus, faça barulho no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é para todos que o confessam, para todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Espírito Santo de Deus é a promessa no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, será derramado sobre toda a carne, será derramado sobre toda a carne, filhos e filhas
né, profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões, os servos e as servas também vão experimentar esse avivamento. Mas no Velho Testamento é interessante que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor agia em determinadas situações e pessoas. Em cada época, em cada situação, ele manifestava o poder na vida de uma pessoa para um propósito, isso no Velho Testamento. Quando você lê e acompanha algumas situações, eu estava observando isso e achando interessante, principalmente no livro de Juízes. Juízes no capítulo 6, no versículo 34, que narra a história de Gideão, uma história que nós conhecemos. Aquele que se achava o menor na casa do pai, se achava o menor na casa do pai, e talvez hoje você está falando assim, o pastor está falando de avivamento, mas eu sou o menor, a minha tribo é a menor, estou sendo perseguido, humilhado e maltratado, como que Deus fará alguma coisa através da minha vida? Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 34. Olha o que diz o texto, pode deixar na versão NVI. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, os abiesritas se ajuntaram após dele. Pode deixar na NVI. Veja bem, quer dizer que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida desse homem e ele tocou os instrumentos para convocar o povo, todos vieram, todos estavam ali presentes, porque o Espírito Santo de Deus manifestou o poder através da vida desse homem, e quando ele toca um instrumento, convocando o povo para uma guerra, convocando o povo para uma peleja, eles estavam lutando contra os midianitas. Então o Espírito do Senhor apoderou-se, eu gosto dessa palavra, apoderou-se, tomou conta de Gideão. Naquele momento não era mais Gideão, mas era o próprio Deus usando a vida desse homem, aquele que se achava o menor, o mais simples, agora estava sendo levantado como um líder para conduzir o povo para uma peleja, para lutar contra os midianitas. E você que conhece a história sabe que eles estavam ali, depois que eles fecharam o cerco, com as tochas dentro, né, das vasilhas, dentro dos cântaros, eles quebraram e gritaram por Deus e por Gideão, e houve confusão no meio do arraial do inimigo, e aquela noite Deus deu a vitória para o teu povo. Talvez o inimigo tenha se levantado contra a tua vida, e isso te faz encolher e está te apertando. Ei, deixa o Espírito Santo de Deus se apoderar da tua vida, que você vai colocar os inimigos para correr. Haverá confusão no meio do arraial do inimigo. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida. Eles não fizeram na força do braço, eles não fizeram pela habilidade, mas eles fizeram a obra cheios do Espírito Santo de Deus. A história de Otoniel em Juízes no capítulo 3, no versículo 10. Olha só o que diz esse texto também, Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou e foi à guerra. Otoniel foi um juiz sobre Israel. Isso é antes do período de reis, ainda não tinha reis sobre a terra. É aquele período que Josué termina a missão, quando ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí acabou as lideranças em Israel. O povo estava na terra da promessa, mas não tinha líderes. Então o povo pecava, e quando eles pecavam, os inimigos dominavam, e eles clamavam pela misericórdia de Deus, e Deus levantava um juiz, ou seja, um libertador. E nessa ocasião levantou esse homem chamado Otoniel, sobrinho de Calebe.
sobrinho de Caleb, e a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então agora ele está indo para uma batalha, mas não está indo sozinho. Ele vai lutar contra o rei da Mesopotâmia, mas não vai sozinho. Ele vai com o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Aleluia! Aqui Deus está usando alguém que tinha um parentesco muito forte. Afinal de contas, sobrinho de Caleb, amigo de Josué. E de repente na tua família tem homens e mulheres de Deus, e eu quero dizer que promessas que foram ministradas na vida da tua avó, do teu avô, do teu pai, do teu tio, essas promessas vão vir sobre a tua vida e vão te alcançar também. Em nome de Jesus, eu creio que você é a resposta de oração de alguém. Eu creio que Deus está te levantando para um propósito. Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele passou a liderar quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o maior problema que nós temos hoje é que muitas pessoas querem liderar, muitas pessoas querem estar na frente, mas vazias de Deus. Cheia de argumento humano e cheio do conhecimento humano, cheio das técnicas, mas vazio do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja, nós estamos aqui para fazer diferença nessa terra. É importante que cada um de nós seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus. O mundo vai falando tantas coisas, e aí vai falando para a gente fazer boicote, vai falando para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo, e a gente vai entrando nessa onda, mas na verdade o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entrarmos no lugar, o Espírito de Deus convencerá o homem da justiça, do juízo e também do pecado. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas e não o nosso discurso. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito dele. O povo estava clamando, assim como hoje também: Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus olha para Otoniel e levanta ele para liderar aquela nação. Assim como foi com Gideão, e assim também como Jefeté. Juízes capítulo 11, versículo 29, olha o que diz o texto. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefeté. Este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispã e de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Quem era esse homem? O texto começa dizendo: filho de uma prostituta. Rejeitado pela própria família. Você não é filho da nossa mãe, nós não te queremos aqui, sai de perto de nós, porque nós não vamos repartir a herança com você, porque você é filho de uma prostituta. E quantos muitas vezes estão embaixo de uma acusação? Você nunca será alguém por causa dessa situação. Você nunca será alguém por causa do teu passado. Você nunca será alguém por causa daquilo que você viveu. Ei, não! O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem estava rejeitado. Esse homem estava à margem. Mas no momento que os amonitas se levantam, que os inimigos se levantam, vamos chamar Jefeté, porque Deus está na vida daquele homem. Assim também Deus quer fazer na tua vida. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o importante é daqui para frente tomar a decisão de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, guiado, conduzido e dirigido por Ele. E Deus deu vitória a esse povo. Usou a vida desse homem, um homem que era rejeitado, e eu fico pensando, será que não tinha homens melhores lá em Israel nessa época? Será que não tinha homens com um histórico melhor do que ele? Mas a pergunta que eu faço é, será que o Espírito Santo de Deus realmente tem liberdade na sua vida? Ou você fala, só até aqui, Espírito Santo, porque aqui eu tenho algumas coisas,
particulares. Não é bom nem você ficar sabendo. Mas é engano, porque Ele sabe de todas as coisas. Escondemos dos homens, escondemos das pessoas, mas diante do Senhor nós estamos nu e patentes. Ele conhece as nossas mazelas. Ele sabe exatamente o que nós pensamos quando nós estamos sozinhos. Ele sabe. E muitas vezes o que mais impede a ação e o mover dele se chama pecado. Pecados não confessados, pecados ocultos, ou uma mente que está maquinando fazer coisas erradas. Mas o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher que se entrega totalmente a Ele. Essa frase não é minha, é de um pregador e eu esqueci o nome dele. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem, de uma mulher que se entrega totalmente comprometido ao Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus? Às vezes você fala assim, eu sou rejeitado naquela igreja, eu sou rejeitado naquele meio daquele povo. Não, amado, o que você precisa é ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. O que você precisa é ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Chega de argumentos, chega de muros, chega de fortalezas, coloque elas por terra e comece a buscar a presença do Senhor. Quando você estiver pegando fogo, todo mundo vai parar para ver um homem que está queimando por Deus, uma mulher que está queimando pela presença do Senhor. E aí você não precisará de argumentos, o próprio Espírito de Deus vai testificar entre nós. Aleluia, quantos creem nisso? Aleluia. Ainda no livro de Juízes, alguém que eu falei na semana passada, que tinha um voto de nazireado desde o ventre, que é Sansão. Um nazireu desde o ventre da mãe, separado por Deus. Mas olha o que diz Juízes no capítulo 14, no versículo de número 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. O Espírito de Deus se apossou da vida de quem? De Sansão. Então o Espírito Santo de Deus vinha sobre a vida dele, e quando vinha, dava forças para esse homem. Uma força sobrenatural, mas primeiro o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Amados, muitas vezes Deus nos levanta para fazer algo, para cumprir um propósito. Não somos nós, a glória pertence a Ele. A glória pertence a Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então o Espírito Santo de Deus tomava a vida deste homem. Assim também eu creio que você nessa noite, o Espírito de Deus vai tomar a tua vida e vai te dar forças para vencer o inimigo que muitas vezes se levanta contra a tua vida. Mas na vida de Sansão também nós vemos que isso aconteceu no capítulo 14, no versículo 19. Quando alguns inimigos se levantaram sobre ele, 14, 19. Novamente, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Preste atenção também em Juízes 15, 14. Em certa situação que ele estava amarrado, quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro, mas o Espírito do Senhor se apossou dele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava acompanhando a vida desse homem. No momento e no propósito, ele estava ali agindo. Então, amados, creia que o Espírito Santo de Deus, ele também te conduz. Em momentos estratégicos, em situações que você precisa, Ele está ali manifestando o poder. Glória a Deus. Esse homem estava amarrado e quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele, ele rasgou as cordas como fibras de linho que estavam queimadas. Não houve resistência, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tomar a vida de homens e mulheres nessa noite, que estão aqui no templo e que também estão em casa. Aleluia, se você crê nisso, você pode glorificar o nome do Senhor.
Quando eu me converti, o versículo que mais trabalhou na minha vida, o versículo que mexia comigo e que esse versículo ele foi chave na minha vida, foi 1 Samuel capítulo 11, no versículo 6. 1 Samuel capítulo 11, versículo 6 diz: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele... Não, desculpa, ficou furioso não. Vamos voltar aqui em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e serás um novo homem. E eu li esse texto e não tinha quem me explicasse. Aonde eu estava, ninguém explicava, e eu li esse texto saltava em meus olhos, e eu lembro que eu, ainda com 20 anos, 19, 20 anos, eu chorava e falava assim: Espírito Santo de Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, me transforma num novo homem. Transforma a minha vida. Eu não consigo entender como nós vamos passar esses dias aqui na terra sendo um homem, uma mulher totalmente carnal, que vive apegado a todas as coisas que estão aqui, tudo que o diabo oferece. Não. Eu falava: Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua presença, eu quero mais de Ti. O Senhor transformou a vida desse homem, então transforma a minha vida também. E eu ficava lendo o texto, o Senhor transformou a vida dele, estou vendo ali Samuel profetizando para ele: transforma a minha vida também. Vem, Espírito Santo de Deus, toma posse da minha vida. E o Espírito Santo de Deus tomou a vida de Saul. E Saul não tinha linhagem real, porque até então era o primeiro rei que estava sendo levantado. Estamos terminando o livro de Juízes, entrando em 1 Samuel, e ali o Espírito de Deus ainda não havia rei sobre Israel. Era o primeiro rei que estava sendo levantado. Então não tinha linhagem real. É alguém que foi pego na multidão. E às vezes eu olho para a minha vida e eu falo assim: Senhor, eu estava lá no meio do lamaçal, no meio da multidão, com os meus amigos, e o Senhor me escolheu, e eu te dou glória a Deus por isso. Você que está ouvindo essa mensagem, você também estava no meio de uma multidão, você estava lá perdido, no meio do lamaçal, e os olhos do Senhor veio sobre você, e Ele estendeu a mão e te tirou daquele lugar. Eu sempre falo isso: Ele poderia ter tirado o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, mas Ele te escolheu. Você foi escolhido por Deus. Você foi encontrado por Ele. A gente fala que Jesus me encontrou, mas na verdade é Ele que nos encontra. É Ele que passa os olhos sobre a terra e Ele está falando: eu vou levantar aquele homem, eu vou tirar daquele lamaçal, eu vou levantar aquela mulher ali agora. E naquela multidão, Deus escolheu Saul e manifestou o poder e transformou a vida dele. Um caçador de jumentas, agora era rei sobre Israel, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. E no texto que eu li, 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, quando o Espírito de Deus, o contexto, quando o Espírito de Deus veio, ele ficou furioso, porque ele estava indignado com os inimigos que estavam se levantando. E agora ele organiza um exército e vai contra o inimigo. Que nesses dias o Espírito Santo de Deus possa te tomar de tal forma que você fique furioso com o pecado e com aquilo que o diabo muitas vezes tem feito na tua vida. Eu vejo pessoas muitas vezes: eu vou sair da igreja porque não está dando nada certo, eu vou sair da igreja porque estou com raiva do fulano, eu vou sair da igreja porque estou com raiva do ciclano, eu vou sair da igreja porque Deus não me ouve. Fique com raiva, é do diabo. Aí você fala que Deus não me ouviu. Aí vai lá para o capeta, vai lá para o inferno. Eu estou com raiva do fulano, vou sair da igreja. Aí vai lá para as profundezas do inferno, comer o lixo de Satanás.
Fique com raiva daquele que destrói a tua casa. Fique com raiva daquele que destrói o seu casamento. Fique com raiva daquele que destrói os teus sonhos. Fique com raiva daquele que destrói os seus projetos. E o Espírito Santo de Deus te dá armas para combater. O Espírito Santo de Deus te dá força para vencer. Não vença na força do próprio braço. Fala, Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Gaste horas com o Espírito Santo de Deus. Chegando hoje em casa, faça isso. Coloque um louvor e durma ouvindo louvores. Acorde ouvindo louvores. Venha para a oração da madrugada. Essa semana esfriou e mesmo assim os irmãos vieram. Parecia que estavam indo para o Polo Norte, mas vieram. Eu falo, avivamento está acontecendo em Cuiabá. Cuiabando levantar de madrugada no frio para orar, avivamento está acontecendo. Glória a Deus. O fio chegava que estava trincando de gelo aí fora, não tem? Trincando de gelo. E mesmo assim nós estávamos orando. Porque não é na força do nosso braço, é o Espírito Santo de Deus que se move em nós. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Esse foi o primeiro rei de Israel, mas sabemos que em determinado momento, ele decide desobedecer. Agora eu vou fazer do meu jeito. Samuel, eu não preciso mais de você. Quantas pessoas fazem isso? Agora vai ser do meu jeito. Faça do jeito de Deus. Agora falando sobre Davi, esse mesmo Espírito veio sobre a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, olha o que diz o texto. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então nós sempre falamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que trouxe a arca para dentro de Jerusalém, que estabeleceu turnos de adoração, que preparou todos os materiais necessários para construir o templo e colocou na mão do filho Salomão, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vamos entender em Salmo 51, no versículo de número 11, quando Davi peca, quando ele cometeu o pecado e ele foi repreendido pelo profeta, e o profeta foi lá, na presença de Davi. Gente, presta atenção, não é tão simples assim. Não é tão simples. Davi é o rei de Israel. E naquele período da história, tanto em Israel como em outras nações, o rei tem poder absoluto. No caso de Israel, o rei tinha que apontar para Deus. Existe um Deus que governa. Mas em outras nações pagãs, o rei era considerado como o próprio Deus. Então, você se apresentar diante de um rei, e esse rei não gostar do seu discurso, ou se sentir incomodado com você, ele pode mandar te matar imediatamente. Ah, não gostei do que você falou, leva ele para fora, corta o pescoço dele, por favor. Arranca a cabeça dele fora. Normal. Ou então te prender, prenda esse homem que ele nunca mais veja a luz do dia. E Deus levanta um profeta chamado Natã. E esse profeta vai até ele e fala assim: Davi, você pecou. Davi naquele momento poderia falar assim: você está pensando com quem é que você está falando? Nós estamos vivendo uma geração que quer o seguinte: faz favor aqui, José, fica aqui para o distanciamento social, aí, 1,5 metro. Então, as pessoas hoje, a cultura nossa, e precisa mudar, e eu tenho trabalhado para isso, quando fala profeta, a gente espera assim, né? Eu sou o profeta, e ele está ali na figura de rei.
Então a gente espera assim: eis que o Senhor é contigo, servo. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar joias, Deus vai estar te riqueza, Ele ouve a sua oração, Ele está muito feliz contigo. Mas saiba que o diabo está furioso. O diabo sempre vai estar furioso. Mas você é mais do que vencedor, porque eu vejo a tua conta bancária engordando. E aí você quer isso aqui é música para os teus ouvidos. Quem está me entendendo? Aí você fala: nossa, que homem de Deus, esse pastor Wander foi usado. A hora que ele falou que a minha conta bancária ia estar recheada, minhas pernas começaram a tremer. Eu senti assim um tremor, assim, comecei a tremer, eu caí no chão rolando. Eu senti assim aquele fogo, aquele poder de Deus. Então é essa a imagem que a gente tem de profeta, que foi aplicado em nós. Quem está me entendendo? Mas naquele período, quando os profetas entravam numa cidade ou numa casa, as pessoas já ficavam com medo. E as pessoas perguntavam assim: é de paz a tua vinda? Já preparado para a cajadada. Então, quando entra o profeta Natã e o rei está aqui, veja bem, eu sou o profeta Natã, e aqui está o rei. Será que eu falo ou não falo? Será que eu não falo ou não falo? Então, muitos nesse momento falam assim: olha, Davi, você é o cara, né? Olha, você é o rei de Israel, né? Você só precisa consertar algumas coisinhas aí, mas Deus te ama mesmo assim, tá? Você é a bolachinha do último pacote, a gota de Coca-Cola da garrafa. Você é o centro do coração de Deus. Você é tudo para Deus. Então, você precisa se consertar, mas eu continuo te amando, e depois que você consertar, já tem uma carruagem chegando cheia de ouro para você. Deus já deu o recado. Mas naquele tempo os profetas eram curto e grosso: Davi, você pecou, e arrependa-te do teu pecado. Essa era a missão do profeta: endireitar, alinhar aquela vida para que ela saísse da condição de pecado e vivesse uma vida de santidade. Quantos estão me entendendo? Essa é a função do profeta. O profeta, ele não pode ter, ele tem uma responsabilidade com Deus. E ele precisa ser muito exato, e ele precisa ser muito sincero, nem que você se sinta ferido. E nessa geração, o que tem de gente que se sente ferida é muito grande. Mas a intenção do profeta é para que você alinhe aos teus caminhos. Muito obrigado, José. Imediatamente, esse homem que um dia foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele caiu em si. Ele caiu em si, e nesse momento, então, surge o Salmo de número 51, depois você lê na sua casa, mas olha o versículo de número 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Naquele momento e arrependimento de Davi, eu estava lendo esse salmo, ele não estava preocupado se o reino seria tirado dele. Ele não estava preocupado se as riquezas que ele acumulou seriam tiradas dele. Ele não estava preocupado com o nome e com a posição real. Ele estava preocupado, era que Deus não expulsasse da presença nem tirasse o Santo Espírito. Glória a Deus. Então, muitas vezes, você está vivendo uma vida de pecado e a preocupação é se alguém vai descobrir. Está fazendo as coisas erradas e está preocupado se alguém vai descobrir você. Será que eu estou fazendo bem feito e ninguém está vendo? Porque eu sou um cara muito esperto, eu sou uma mulher muito esperta. Mas Ele está vendo. Ele está vendo. Eu tenho criado algo na minha cabeça, mas às vezes eu estou na rua, estou no carro assim, né? Você está andando assim, você está chupando uma balinha, não acha o lixo, mas dá uma vontade, gente, dá uma vontade de jogar aquele papel no chão. Aquele papel da balinha, dá uma vontade, não tem? Ninguém está vendo, mas dá uma vontade de jogar. Mas Ele está vendo. Então, vou enfiar aqui no bolso, porque Ele está vendo. E eu não quero ser expulso da presença dEle, que Ele nem tire o Espírito Santo de mim, porque é o que mais precioso eu tenho. Eu já falei sobre isso numa reunião de Kathleen Kuhlman, uma das mulheres mais usadas, né,
esse período aí de 100 anos, chegou um momento que jovens estavam lá no fundo da reunião e estavam rindo daquela reunião, e ela não estava vendo, era uma multidão de pessoas, ela ajoelha e começa a chorar compulsivamente: tirem tudo de mim, só não tires de mim o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Então, muitas vezes, nós vivemos uma vida preocupados justamente com aquilo que nós vamos perder. Vou perder o meu título, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. A preocupação desse homem que um dia foi cheio do Espírito Santo de Deus era perder a presença de Deus. Era que o Santo Espírito de Deus se afastasse. E aí então surge o Salmo 51 de um homem arrependido. E arrependimento, amados, não é choro, arrependimento é mudança de vida. Ah, fulano se arrependeu porque ele chorou assim, ele chorou tanto que virou uma lagoa onde ele estava chorando. Vamos ver os frutos que esse arrependimento vai produzir. Por isso que na função de pastor, muitas pessoas não entendem, falam assim: pastor, mas eu já pedi perdão, tá? Mas vamos ver o fruto que esse arrependimento vai gerar na tua vida. Aí nós saberemos que você realmente está arrependido daquele pecado. Mas eu chorei demais da conta, chorou. Assim no encontro com Deus, todo mundo chora, mas nós vamos ver arrependimento na segunda-feira. Aí nós vamos ver que realmente a vida dessa pessoa mudou. E esse homem agora então, o próprio Deus declara que é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não se preocupou com o reino, mas com a presença de Deus. Mas quando Saul pecou, e Saul não obedece às instruções de Samuel, Saul, na verdade, ele não estava preocupado com a presença de Deus. Ele não estava preocupado com o Espírito Santo de Deus. Ele estava preocupado com o seu reinado, com aquilo que ele construiu, trabalhando muito, guerreando muito. Então ele estava preocupado com a sua coroa, com a sua posição real. Não teve coragem de se humilhar diante de Deus. Não conseguiu ouvir o profeta e se desviou da presença do Senhor. Agora, olha que interessante, voltando para 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de número 13. Me acompanha aqui comigo, por favor. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Para aí. Então a gente já conhece essa história, que passa todos os irmãos, e aí Deus fala para Samuel: Samuel, está faltando um. E aí ele pergunta para Jessé: onde que está? Tem mais um filho? Tem, está lá no campo, traz ele então. Isso indica, alguma rejeição, algum problema familiar, porque sabendo que o profeta estava vindo, todos os filhos deveriam estar reunidos, do menor ao maior, mas Davi não estava, e era esse que foi escolhido. Amém? Mais uma vez eu te falo, talvez você se sente à margem, o menor, o mais rejeitado, mas Deus fala assim: chama fulano de tal, chama o fulano que está lá fora, porque eu tenho que falar com ele. Eu quero derramar o azeite sobre a cabeça dele, porque a partir de hoje será um novo homem e uma nova mulher. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que acontece no versículo de número 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. No mesmo momento, num local diferente, porque Samuel não falou para Saul onde estava indo e nem o que iria fazer. Então, de repente, Samuel está aqui, Saul está lá em Várzea Grande. Então, no momento em que Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, ungindo Davi para ser rei de Israel, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E imediatamente o Espírito Santo de Deus sai da vida de Saul. E quando o Espírito Santo de Deus sai,
deixa um vácuo, deixa um espaço aberto. E nesses espaços abertos é a hora que os demônios vêm. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Mas fulano não falava em línguas, mas fulano não profetizava, mas fulano não era usado por Deus, mas fulano sapateava, mas hoje está cheio de demônios. Mas por quê? Deus não tem poder? Tem, mas porque preferiu muito mais, né, as coisas que lhe dava prazer. Preferiu muito mais, né, deixar o orgulho dominar do que se prostrar diante de Deus, como Davi fez. E por causa disso o Espírito de Deus se afasta e agora os demônios vêm sobre a vida daquele homem. Quantas pessoas podem estar vivendo isso? Perderam a presença do Espírito Santo de Deus, esse poder de Deus. E hoje os espíritos malignos estão cirandando. Os demônios têm acesso. E aí você pensa, Deus esqueceu de mim? Jamais. Você que abandonou Ele, Ele sempre está ali como um pai com os braços abertos esperando você voltar. E quando você volta, Ele coloca anel nos seus dedos e sandália nos teus pés e uma vestimenta nova. E ainda pede para matar o novilho que está cevado. Esse é o Deus que nós cremos. Amém? Que sempre está pronto a perdoar. Quantos podem dar uma glória a Deus? E hoje, amados, nós estamos vivendo o cumprimento de uma promessa de Joel, do capítulo 2, versículo 28. Eu contei para você testemunhos de homens de Deus na Bíblia, né, que foram, né, separados por Deus no meio de uma multidão, né, que receberam o poder de Deus para um propósito. Mas com nós é diferente. Olha o que está em Lucas, em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. João 14, versículo 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, em outras traduções, consolador, para estar com vocês para sempre. O próprio Senhor Jesus estava falando para os discípulos, para mim, para você, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai ficar na vida de vocês. Glória a Deus. Não é uma pessoa, por isso que tem que parar com isso, esse pensamento de Velho Testamento. Ah, Deus usa fulano, Deus usa ciclano. Deus quer usar você. Então acho que tem poucas pessoas que entenderam. Deus quer usar você. Amém, João? Deus quer usar você. E o Espírito Santo de Deus está aí. Uma promessa do Pai. E o Senhor Jesus testificando para a vida dos discípulos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre. Continuando o versículo 17. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, você agora é um homem de Deus. Você agora é uma mulher de Deus. O que precisa é buscar, deixar esse fogo incendiar a tua vida. Aleluia. Eu sempre, eu vi o apóstolo Luiz Hermínio pregando sobre isso, Eliel também, pastor Eliel, sei que estava comigo também, já ouvimos. Quando ele esteve aqui em Cuiabá, ele falou assim, Cuiabá não tem nenhuma referência nacional. Pastores, músicos, por quê? Por que não tem? Porque a nossa mentalidade precisa mudar. E aí ele falou, nessa reunião estava cheio de pastores, ele falou assim, vocês precisam fechar a porta da igreja e começar a cavar. E buscar a presença do Senhor. Então, muitas vezes, você também, em vez de ficar correndo de um lado para o outro, deveria fechar a porta da sua casa e tomar uma decisão de buscar Deus como você nunca buscou antes. Amém? Porque Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus
já estava pronto para subir aos céus. E ainda mais uma vez ele diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mais uma vez, para mostrar a relevância do assunto, a hora que ele está subindo aos céus, ele novamente fala: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Eu envio a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vai cumprir na vida de vocês. Amém? Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Eles precisavam permanecer em Jerusalém. Eles precisavam estar juntos, reunidos, e a gente aprende sobre isso em Atos, no capítulo de número 1. Estavam unânimes em oração. Então nós não podemos desprezar esses mover de oração e adoração quando a gente convoca o povo. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Quando você fala assim, você já revelou as tuas prioridades. E aonde está o seu coração? Porque às vezes, quando nós estávamos no mundo lá fora, éramos capazes de fazer qualquer coisa para fazer coisa errada. Não é verdade? Às vezes você fala assim: é longe para mim ir na igreja, eu moro ali no bairro, é longe para mim ir. Às vezes eu vi as pessoas lá no Morro da Luz, aquela região ali, pegando o ônibus circular para ir em carnaval, lá em Santo Antônio do Levejé. Amontoado e com pessoas desconhecidas, mas iam. Eu estava conversando com o irmão Evandil, o Evandil falou para mim que ele gostava de jogar bola quando ele era jovem. Ele falou assim: pastor, para você ter uma ideia, a gente ia jogar bola nessas vilas aí do interior, 3, 4 horas da manhã, a gente estava esperando o caminhão passar com a chuteira na mão, o caminhão parava, a gente pulava em cima, e alegre e feliz. E às vezes para Deus, Deus tem o seu pior, e o mundo lá fora tem o seu melhor. Quantos estão me entendendo? Ficar em Jerusalém é se manter na presença dEle, até que Ele venha. Eu vou buscar a presença de Deus até que Ele venha, e às vezes eu falo isso com a minha esposa, às vezes as pessoas desistem muito rápido. Eu vou começar a vir na oração da madrugada, porque Deus precisa fazer isso na minha vida. Aí não faz, numa semana para de vir. Isso não é nesse miojo. Nós estamos falando de um reino, de propósitos. Tem propósito na minha vida, levou 10, 20 anos, está cumprindo agora. Mas o que vale é a perseverança. É ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É bater, bater, bater até a porta se abrir. É procurar até encontrar. É pedir, pedir até que quem está lá dentro da casa não aguenta mais, fala assim: eu vou entregar porque já está pedindo demais, como a viúva que pedia para o juiz: eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela está todo dia na minha porta. Senhor, eu preciso da Tua presença, manifesta o Teu poder sobre a minha vida. Vem Espírito Santo de Deus me guiar, vem Espírito Santo de Deus me curar, vem Espírito Santo de Deus e transforma a minha vida. Eu preciso. Chegará um dia que você sentirá a presença do Espírito Santo de Deus inundando a tua sala, inundando a tua casa, porque você não parou de buscar. Você bateu, bateu, bateu até a porta se abrir. Atos capítulo 1, versículo 8. E aí Jesus dá uma direção para os discípulos. E os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse era o discurso deles. Eles precisavam permanecer até que o poder viesse do alto, até que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a vida deles. Aleluia! O que está acontecendo na nossa geração é justamente as distrações. Você toma a decisão de buscar, mas logo a distração, redes sociais, situações que você vai vendo, te tira do propósito. Permaneça na presença do Senhor. E para finalizar, Atos capítulo 2, do 1 ao 4, versículo 1 ao 4, Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, 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 todos ficaram cheios. Por que que todos ficaram cheios? Porque todos estavam buscando. E às vezes num culto como esse, você vem, mas deixou o coração em casa. Você vem porque não veio no domingo passado, ou você veio justamente para no mês de julho não precisar vir mais, só vir em agosto. E, inclusive já estou demorando demais. Mas quando todos estiverem buscando, todos ficarão cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então o Espírito de Deus ia capacitando. Então observa que não é mais como no Velho Testamento, agora eu vou fazer com fulano, agora eu vou fazer com ciclano, vou fazer com beltrano, agora eu vou fazer sobre a vida de todos que estão buscando, seja homem, seja mulher, seja criança, seja velho, eu vou derramar do meu poder, eu vou manifestar a minha glória, e quantos querem, pode dar um glória a Deus. E todos foram cheios, 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 cheios. Antes via sobre a vida de alguns, e agora está vindo sobre todos que estão buscando. Amém? Aleluia! Agora é sobre toda a carne, é sobre todo homem e toda mulher. Mas sem o Espírito Santo de Deus, corremos o risco de ficar cego, como Sansão ficou cego para as coisas de Deus, e se tornar o palhaço da corte. Sem o Espírito Santo de Deus, os demônios podem vir e de repente tomar a vida daquele homem, daquela mulher que um dia era tão cheio da presença de Deus. Por isso que o tempo todo você esteja cheio da presença dEle. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé então, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus,